Certo. Meus irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para mim é uma grata satisfação, uma alegria enorme estar com todos os irmãos cooperando com o Reino de Deus aqui na cidade de Bento Fernandes. Já conhecia a cidade de Bento Fernandes, tive a trabalho algumas vezes aqui e o Senhor me dá a oportunidade hoje de retornar a essa cidade nesse trabalho, encerramento desse trabalho, nessa data de feriado, e eu glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês que chegaram até aqui. Vi uma parte da minha família, como foi apresentado. Eu também quero louvar a Deus e agradecer pelo convite feito através do nosso irmão Islam, né, que congrega lá pertinho de casa. E sábado eu estarei novamente com ele lá em outra cruzada do setor 7, não é isso? Que é a igreja encabeçada pela igreja de Vida Nova. Graças a Deus por isso. Louvo a Deus por cada obreiro, pastor do campo aqui e também pelo pastor da igreja em Bento Fernandes, nosso pastor Severino Anísio, está aqui. Pastor Severino Anísio, obrigado pela sua presença e por nos receber aqui na sua cidade em nome de Jesus. Você que trouxe sua Bíblia, tem um tema proposto, como já foi falado, sobre a volta de Jesus. Para nós entendermos a volta de Jesus, precisamos primeiro entender o princípio da sua volta, e o princípio da sua volta é a sua morte e a sua ressurreição. Primeiro cremos na sua morte e ressurreição e depois automaticamente nós cremos na sua vinda, que é certa. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 3. Capítulo de número 3 e versículo de número 16. Talvez esse o maior, se não um dos mais conhecidos, se não mais conhecido de toda a Bíblia, o conhecido de todos os irmãos, até mesmo daqueles que não são crentes em Jesus ainda, que não professam a fé em Jesus ainda, conhece este versículo, capítulo 3 de João e verso de número 16. Nos diz assim o versículo 16 do capítulo 3 do Evangelho que escreveu João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E eu digo amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, se você puder colocar sua Bíblia no assento, prometo que não vou ser demorado, estaremos concluindo no horário previsto. Mas se você puder comigo mesmo sentado, só curvar um minuto a sua cabeça e orar ao Pai comigo, eu convido em nome de Jesus a você orar comigo. Maravilhoso e eterno Deus, diante da tua gloriosa presença em praça pública, Senhor, queremos fazer um pedido todo especial a ti, ó Deus. Que a tua poderosa mão continue estendida até esse cenáculo que se faz em praça pública. Que a tua glória seja manifeste aqui e que o teu nome, mais uma vez, seja glorificado através das vidas, Senhor, que te aceitarão como Salvador, através de milagres, de curas, batismo com o Espírito Santo. Faça, Senhor, a obra que o Senhor quiser fazer.
que a tua vontade, não a nossa, prevaleça, mas em nome de Jesus, opere tanto querer como efetuar, mas opere na vida de cada um dos ouvintes, cada um daqueles que esse sistema de som pode alcançar, e mesmo até aqueles que esse sistema de som não alcança, mas visite através do teu Santo Espírito, trazendo libertação, cura, uma bênção toda especial dessa noite. É isso eu te peço no poderoso nome, daquele nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Eu digo amém, e você concorda dizendo amém. Meus irmãos, capítulo de número 3, nós lemos o verso de número 16. Esse versículo é um dos versículos chaves do Novo Testamento, porque é um dos mais conhecidos, lidos, citados talvez em toda a Bíblia Sagrada. A maioria dos irmãos, por mais leigo que seja, conhece e pode até citar a referência do capítulo 3 e verso 16 de João, porque Deus amou o mundo. Mas por tantas vezes citarmos esse texto, por tantas vezes ouvirmos esse texto, este versículo se tornou algo que é normal para nós. Aleluia. Mas se nós começarmos a entender e a perceber a profundidade da revelação de Deus através de sua palavra, que a sua palavra, ela se renova dia após dia, nós vamos perceber que é muito mais além do que esta citação em que nós sabemos que Deus mandou o seu Filho e morreu em nosso lugar. Por quê? Porque Ele nos amou. O capítulo 3, versículo 16, vai nos revelar não só apenas o amor de Deus, mas o que fez esse amor por toda a humanidade, ou por todos aqueles que creem. Ele não apenas revela o amor, mas ele também vai revelar a atitude desse amor. Porque o amor de Deus, ele não é provado, ele não é manifestado, ele não é revelado apenas em escrita ou em palavra. O amor de Deus, ele é revelado por atitude, e a maior atitude que prova o amor de Deus é em que Cristo morreu na cruz do Calvário por todos nós. É isso que o apóstolo Paulo diz. É isso que o apóstolo Paulo revela, esse amor. E esse amor, ele está provado na cruz. E Paulo vai dizer: porque Cristo dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por todos nós. Aleluia. Esta é a maior prova. E se nós formos olhar por toda a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que Jesus não verbalizava, ele não pronunciava, ele não falava às pessoas: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Você vai ver poucas vezes, ou talvez quase nenhuma vez, Jesus dizendo para alguém: ei rapaz, eu te amo. Mas você vai ver em toda a Bíblia, em todos os passos de Jesus, até a sua crucificação, nas atitudes de Jesus, Jesus revelando o amor do Pai. O amor do Pai, o amor do Pai estava em cada pessoa que ele curava, estava em cada palavra que ele liberava, em cada gesto de Jesus estava o amor de Deus. Glória a Deus. Isso é tão sério que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 13. Quando ele conclui a carta, ele vai dar uma bênção, em que nós conhecemos como a bênção apostólica, ou a bênção dos apóstolos. No último versículo da carta aos Coríntios, Paulo vai dizer que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Aleluia. Ele vai dizer o amor de Deus, ele liga a palavra amor a Deus. Ele vai dizer a graça de Jesus, ou seja, o amor do Pai
Pai revela a graça que através de Jesus se manifestou a todos os homens. Deixa eu trocar em miúdo para você entender. Deus amou o mundo, revela a sua graça no seu Filho Jesus, o favor não merecido, o favor que nós não merecíamos está em Jesus. É Ele a maior expressão e a maior clareza da graça de Deus. O amor de Deus se manifesta na graça que é Jesus. Quando Ele morreu por todos nós, ressuscitou ao terceiro dia e nos deu a vida eterna. Aleluia, para a glória de Deus Pai. Por isso que Paulo vai ligar. O amor ele liga a Deus, a graça a Jesus e a comunhão. É aquilo que a igreja ficou. A igreja, depois de provar do amor, de sentir a graça, a igreja vive na comunhão do Espírito. Só pode viver na comunhão do Espírito quem já conheceu o amor e quem já desfrutou da graça. Só pode viver na alegria do Espírito Santo, só pode sentir essa alegria, da alegria de salvação, que esta igreja que está aqui fazendo este culto, aleluia, sente quem já provou do amor e quem já sentiu da graça. Se você ainda não conhece esse amor, você é convidado nessa noite a conhecer desse amor, a provar dessa graça. O salmista disse: provai e vede que Ele é bom. Prove da bondade de Deus e nunca mais você vai querer outra coisa. Um dia um homem provando da bondade de Deus, nunca mais ele vai querer saber de outra coisa. Provai e vede que Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele nos limpa, Ele nos salva, Ele nos regenera, aleluia. E daqui a alguns instantes, algum pouco tempo, Ele voltará para buscar a sua igreja, como foi dito, talvez seja hoje, aleluia, o dia do arrebatamento, nós não sabemos, aleluia, mas foi este Jesus. Glória a Jesus. Porque Deus amou o mundo. E a palavra amor, ela vai estar ligada em toda a Bíblia a Deus. O profeta no Antigo Testamento vai dizer que Deus, Ele é amor. Ele não apenas tem, Ele é o amor. A Bíblia vai dizer no capítulo 3 e 16 de João que Deus amou. O apóstolo Paulo vai revelar o amor de Deus, do Pai. Todas as vezes a palavra amor, ela está ligada a Deus na Bíblia Sagrada, ao Pai. Perceba que Paulo está escrevendo uma de suas cartas e ele vai dizer: olha, nada. Quando Paulo vai dizer nada, ele vai dizer absolutamente nada. O texto no original ele é categórico, ele não deixa sombra de dúvida. Não há vestígios de dúvida. Ele vai dizer nada e nada nos separará, vai nos desligar, nos desconectar, nos desligar, separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele vai dizer que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. Ele vai dizer que nem mesmo a fome poderá nos separar do amor de Deus. Ele vai dizer que nem mesmo os anjos dos céus nos poderá separar do amor de Deus. Ele vai dizer que nem mesmo as potestades, nem a espada, nem o presente, nem mesmo o porvir. Ele vai repetir dizendo: nada, nada, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se eu fosse você, eu já estava dando glória, porque este amor me alcançou lá em Natal dia, e alcançou a tua vida também, e vai alcançar tantos quantos acreditarem e se chegarem a Jesus. Aleluia! Não pode. Mas Deus amou. O versículo vai dizer, a primeira parte do versículo: Deus amou. Então quem decidiu amar foi Deus. Foi Ele que quis amar. Foi Ele que decidiu amar. Porque Deus amou. Foi Ele quem amou. E o que é que a gente fez para que Ele amasse? Para que o versículo 16 viesse a ser escrito: porque Deus amou. Deus amou por quê? Qual foi o motivo? O que é que a gente fez? Qual o nosso mérito para que Ele nos amasse, fizesse tamanha doação do seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar? O que é que nós fizemos? Absolutamente tudo.
A gente fez tudo que não prestava. Nada de bom nós fizemos para que Deus nos amasse. É por isso que nós dizemos: o amor de Deus é incondicional. Porque Ele não tem condição, não existe condições, méritos humanos para que o amor dele pudesse ser revelado a toda a humanidade. Nada de bom nós fizemos, pelo contrário, tudo de ruim. O apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, aleluia, Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores, ímpios, inimigos de Deus. Foi aí que Ele nos amou. Ele não amou você porque você está aqui dando glória, todo bonitinho, crente e fiel com a Bíblia no braço. Ele amou quando você estava no mundo, no lamaçal de pecado. Foi aí que Ele amou. Ele amou quando você não valia nada para a sociedade. Foi aí que Ele amou quando você era ímpio, inimigo de Deus. Foi aí que Ele lhe amou. Aleluia! Porque na verdade, irmãos, o conceito que temos de amor é o seguinte: quando eu pergunto assim, você ama sua esposa por quê? E alguém vai dizer, por quê? Vai usar essa palavra para responder. Por quê? Ela é uma excelente dona de casa, uma mãe maravilhosa, ela me ama também. Então a gente vai dar qualidades à esposa que vai dar respaldo a porque eu amo ela. Então eu amo ela porque ela é boa para mim, porque ela me ama também, porque ela fez isso, fez aquilo por mim. Então eu amo por isso. Eu amo por N motivos, por vários motivos. Esse é o nosso amor. Se eu perguntar, você ama Jesus? Amo. Por quê? Ele morreu por mim na cruz. Ele me amou. Ele deu a sua vida por mim na cruz. Ele me salvou, abriu porta de emprego, me deu uma vida abençoada. Eu estou aqui hoje, saúde, me curou, fez isso. Por isso que eu amo. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Então peraí, se eu amo a Ele porque Ele me amou primeiro, então se Ele amou primeiro, significa que eu amei por segundo. Se eu amo a Ele é porque primeiro, antes de tudo, de eu nascer, antes de eu vir a essa terra, antes de eu saber quem era Ele, Ele já me amou quando morreu por mim lá na cruz. Ele me amou antes de tudo. Não precisou que eu fizesse nada para Ele amar. Ele amou primeiro. Eu não preciso ser bonzinho para Ele amar. Ele vai continuar me amando eternamente, ponto final. Glória a Deus! Quando Paulo vai dizer que nada nos separará do amor de Deus, então peraí, nada separa você do amor de Deus. Agora a pergunta é: e o que te separa você do seu amor para com Deus? Do amor de Deus para com você, nada separa, mas do teu amor. Tem tantas coisas pequenas que a gente diz que ama a Deus, mas quando nos deparamos com tantas coisas pequenas, nós logo contrariamos a palavra que nós tínhamos dito no culto um tempo atrás. A gente diz: eu te amo, Jesus, tu és maravilhoso, isso adoramos, mas daqui a pouco, diante de uma tentação, diante de uma tribulação, a gente logo, aleluia, prova que nós não amávamos coisa nenhuma. Logo desagradamos a Deus com palavras, com pensamentos, com atitudes que não agradam ao coração de Deus. Quem ama sempre vai querer o bem do outro. Quem ama sempre vai querer agradar o outro. Se você ama, aleluia, agrade o coração de Deus, aleluia. É por isso que a Bíblia está clara quando ela diz que Deus nos amou primeiro. Foi antes de qualquer coisa que você fizesse. Mas você não, nós não, eu não. Nós amamos por quê? Porque primeiro Ele já morreu, porque primeiro Deus já deu seu Filho, porque primeiro Ele já fez por nós, e nós estamos aqui apenas agradecemos a Ele, aleluia. Se nós trabalhamos
olharmos a nossa vida integralmente, toda a nossa vida, até os últimos dias do nosso respirar nessa terra, ainda assim somos considerados servos inúteis. Não temos condição alguma de retribuir tamanha atitude e tamanho amor de Jesus lá na cruz do Calvário. Aleluia. Por mais glória que você der, por mais crente que você for, por mais bonzinho que você for, você jamais vai retribuir aquilo que ele fez na cruz do Calvário. Então não perca tempo, seja culto de rua ou dentro da igreja, seja culto matutino, ciclo de oração que for, não perca tempo. Adore a Ele com toda a tua alma, adore a Ele com todo o teu pensamento, de toda a tua força. Aleluia. Porque tudo que Ele fez por nós, nada do que fazemos vai pagar. Aleluia. Nada. Glória a Deus. Nada. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Deus amou. Foi Ele quem quis, Ele decidiu amar. Aí Ele vai dizer assim: de uma tal maneira. Quem diz de uma tal maneira é porque não conseguiu encontrar a palavra certa, a palavra adequada. Ele poderia dizer: Deus amou de uma maneira extraordinária, Deus amou de uma maneira surpreendente. Ele podia usar todas essas palavras, não podia? Deus amou de uma palavra tão grande. Ele podia usar isso. Ele podia usar Deus amou de uma maneira tão especial. Ele podia usar a palavra especial, grande, tremenda, extraordinária. Ele podia usar. Mas ele não usa, por quê? Porque esses adjetivos, essas palavras não definiriam o tamanho do amor de Deus. Ela não definiria o amor de Deus. Deus nos amou muito. Não definiria. Aí ele vai dizer assim: Deus nos amou de uma tal maneira, de uma maneira inexplicável. Era isso que o texto está dizendo. Deus nos amou de uma maneira que a escrita e o vocabulário não pode explicar o tamanho do amor com o qual Ele nos amou. Deus nos amou de uma tal que eu não consigo encontrar uma palavra para explicar. Então eu vou dizer: de uma tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Ele deu o seu Filho unigênito. Não precisou você pedir, não precisou você pagar. Ele deu. A salvação é dada por Deus. A salvação foi Ele quem quis nos dar o seu Filho unigênito para morrer. Nós não merecíamos, não tinha méritos, não existia nada mais para nós. Nada mais do que fizéssemos nos levaria para o céu. Nenhuma boa obra, nenhuma boa ação nessa terra nos levaria para o céu. Mas Ele deu seu Filho, Ele deu seu Filho, Ele deu seu Filho, Ele deu seu Filho, Ele deu seu Filho na cruz do Calvário. Ele deu por você, Ele deu por mim, Ele deu por pastor, Ele deu pelos obreiros, pelos músicos, Ele deu para o sonoplasta, Ele deu por toda Bento Fernandes, pelo Rio Grande do Norte, Ele deu pelo Brasil, pelo mundo. Mas Ele deu seu Filho unigênito. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deu, entregou. Ele fez uma doação. Mas o que foi que Ele deu? Irmãos, dar alguma coisa a alguém, dá. A gente até dá um copo d'água, um prato de comida. A gente dá até uma roupa. A gente dá um relógio, um presente. A gente vai dar alguma coisa para alguém. Mas dar algo de muito valor é mais difícil. Imagina aí alguém dissesse assim: olha, eu vou dar meu carro. Eu quero dar, vou dar. Eu vou dar minha casa. Dar algo de muito valor, irmãos, aí é mais difícil. A gente não vê isso todo dia. E dar um filho. Foi isso que Ele deu. Jesus não deu um copo d'água, um prato de comida, uma roupa nova. Ele deu muito mais além do que isso. O que Ele deu não tem valor. O que Ele deu por nós não tem moeda que compre. O que Ele deu foi muito mais daquilo que você já recebeu algum dia na sua vida.
O que Ele deu supera qualquer coisa que você pense em receber algum dia nessa terra. O que Ele deu é maior do que qualquer coisa que alguém nessa terra pode te dar. O que Ele te deu, ninguém poderia te dar. O que Ele te deu, Maomé não podia, Buda não podia. O que Ele te deu, Allan Kardec não podia. O que Ele deu, nenhum homem mais rico desta terra, aleluia, o presidente da república, nem o presidente dos Estados Unidos, o homem mais rico do mundo, aleluia, poderia dar aquilo que Ele deu. Ele deu o seu filho, Ele deu a vida do seu filho, Ele deu o sangue do seu filho, por tua vida, por você, foi isso que Ele deu. Aleluia. Será que Ele merece um glória pelo aquilo que Ele deu? Aleluia. Aleluia. O que Ele merece, irmãos, pelo aquilo que Ele deu? Ele deu a vida, o sangue, mas não só a vida, não só o sangue, mas Ele deu de uma forma mais atroz que poderia dar. Ele não apenas deu a vida, Jesus não apenas morreu, mas antes da morte Ele sofreu. Não foi só a vida, foi o sofrimento de Jesus com a sua morte. Foi isso que Ele deu por nós. Somente para uma coisa: para nos livrar da morte e do inferno. A morte de Jesus e todo o sofrimento foi somente para livrar você da condenação eterna. E eu não poderia aqui pregar outra coisa a não ser esse grande amor pelo qual Ele nos amou, a ponto de pegar o que Ele tinha de mais precioso nos céus, que era o único Filho unigênito, e dar para sofrer tamanha perseguição, tamanha angústia e tamanha morte, aleluia, qual Ele sofreu, aleluia, nas mãos dos soldados romanos. O amor de Deus não para por aí. Ele é revelado em toda a Bíblia. O amor de Deus, Ele é o centro, Ele é a base. A palavra amor, Ele é o alicerce de todo o Evangelho, de toda a Bíblia. Foi Jesus quem disse. Jesus disse assim: olha, os mandamentos agora, Jesus vai dar 2 mandamentos. E os 2 mandamentos é esse: ama o teu próximo como a você mesmo. E amarás o Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus não é para amar como você mesmo. O próximo é para amar. O Senhor teu Deus não é para amar como a você mesmo. Ele diz assim: ama o Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Aleluia. É tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, é com isso que eu tenho que amar a Deus. Eu tenho que amar a Ele com a minha vida, com a minha palavra. Eu tenho que amar a Ele com a minha atitude. Eu tenho que amar a Ele com os meus gestos, o meu jeito. Eu tenho que amar a Ele com o meu louvor, com a minha vida inteira. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. Aleluia. Para você entender o que é amor primeiro, e para você entender o que é o amor de Deus, deixa eu só te dizer como foi a morte de Jesus. E ali Ele dá a maior prova do seu amor. Quando Jesus foi apanhado pelos soldados romanos, estava no jardim, tinha passado pelo Getsemane, e daqui os discípulos estavam com Ele quando os soldados romanos foram prender. Judas Iscariote trai, beija no seu rosto, os soldados romanos o prendem, o levam. E quando Jesus é entregue aos soldados para ser açoitado no outro dia de manhã, os soldados romanos colocavam ele em um tronco de madeira e prendiam seus braços. E aqui é só um resumo para você. Quando colocavam a mão dele e amarravam sobre a madeira como um escravo, eles começavam a chicotear as costas de Jesus com um chicote chamado azorrai. Na linguagem romana era azorai. Era um chicote de couro com pontas de osso e chumbo na ponta, e com esse chicote de várias pontas eles batiam nas costas de Jesus. E Jesus ficava lá fixo,
Ele não podia se defender, não podia fazer absolutamente nada porque ficava preso. E eles batiam nas costas de Jesus com toda a força que eles tinham, sem nenhum pingo de pena. E quando eles batiam nas costas de Jesus, é óbvio que ele sentia muita dor, porque ele estava em um corpo humano, carne e osso, e a dor era terrível. E Jesus poderia ter rogado ao Pai naquele momento e ter dito: Pai, eu não aguento, as costas estão doendo muito, está sangrando muito, eu não aguento, eu não vou suportar, me tira daqui. E o Pai tinha mandado um anjo, tinha livrado Jesus, e o plano da salvação tinha ficado por ali mesmo. E a gente, todo mundo agora aqui, estava condenado ao inferno. Mas ele suportou, e a Bíblia diz: como ovelha muda, ele foi ao matadouro. Aleluia! Ele não deu nenhum pio, e ele calado suportava a dor, talvez trincando os dentes, prendendo a mão, talvez tremendo de dor, mas as chicotadas vinham e ele suportava, porque ele sabia que tinha que fazer aquilo que o Pai o enviou para fazer. Ele precisaria entregar a sua vida na cruz do Calvário. Ele sabia que em Bento Fernandes, em 2018, estaria uma igreja e um povo ali ouvindo esta palavra, e ele sabia que pessoas precisariam ouvir isso essa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou já encerrando. Aí você vai entender o capítulo 3, versículo 16 agora. Quando os soldados pegam ele, tira ele do tronco. Um daqueles soldados que estavam ali, que eram vários, vai e colhe alguns espinhos, e eles dão uma volta e faz uma roda, e eles vão dizer que ali é a coroa de Jesus, porque Jesus se dizia rei dos judeus. E eles pegam aquela coroa de espinhos, aquela roda de espinhos, e eles cravam na cabeça de Jesus. Escuta, eles não colocam devagarzinho, eles não pegam assim e colocam, não, vai doer, vamos colocar devagar. Não, eles colocam na cabeça, empurram, eles cravam na cabeça a ponto dos espinhos entrarem na pele. E a cabeça de Jesus, o rosto ensanguentado, e a dor insuportável, a dor tremenda. Aleluia. E aqueles soldados, sabe o que foi que ele fez? Aqueles soldados colocaram um manto escarlate sobre Jesus, as costas dilaceradas, cobertas de sangue, e eles colocaram aquele manto, aquela coroa de espinho, e deram a ele um caniço e dizia assim: tu és rei de judeu. Aí, olha aí o rei dos judeus. A Bíblia diz que eles começaram a zombar de Jesus. A Bíblia diz que eles começaram a criticar Jesus em meio à praça pública. E sabe o que eles fizeram? Acharam um pouco. Zombar de Jesus, colocar uma coroa, colocar um manto escarlate e um caniço na sua mão. Eles acharam pouco, tomaram o caniço da mão dele e dava com o caniço na cabeça dele, batiam no rosto dele com aquele caniço. Eles acharam pouco a humilhação. Disseram: não, precisamos humilhar mais ainda, rebaixar ele ao mais raso de todos os homens. Sabe o que fizeram? Chegaram para diante da face de Jesus e cuspiram ele na cara. Jesus, aquele que deu a vida por você, ele recebeu na cara diante de todos os homens um cuspe. Cuspiram na cara dele. Não bastava a humilhação da dor, não bastava as costas dilaceradas, a coroa de espinhos. Eles queriam humilhar mais Jesus, e eles cuspiram na face de Jesus. Aí você entende o capítulo 3, versículo 16 de João: porque Deus deu o seu Filho unigênito. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer, sofrer em nosso lugar. Quando ele recebe a coroa, quando ele é cuspido na face, ele não consegue limpar o cuspe e fica melado com sangue, o cuspe ababa com sangue. Ele fica lá calado, suporta. Será que ele não poderia ter pedido um anjo? Ele era Jesus. Será que ele não podia rogar ao Pai naquele momento e disse: chega aqui, já é demais, chegou no meu ponto, eu não aguento mais, fui cuspido na face, Pai, mate todo mundo aqui. O anjo tinha vindo, mano, matado todo mundo ali, e acabou-se. Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores, é o todo-poderoso. Mas não, ele suportou e disse: eu vou suportar. O diabo quer que eu desista da cruz, mas eu vou continuar. Aleluia, eu tenho
filhos e filhas para salvar. Aleluia. Querem que eu desista, mas vou continuar. Mesmo cuspido na cruz, ele suportou. Deram um pedaço da cruz para ele carregar até o lugar chamado Gólgota, o lugar da caveira. E ele continuou levando a cruz. Chega um ponto que ele não aguenta mais, cai. Vem o sirineu, ajuda ele e leva até a cruz dele até o Gólgota. Sobe aquele montanha, aquele morro. E quando chega lá no morro, eles preparam uma cruz. A placa é preparada. Deita uma cruz no chão. Fazia um buraco para trazer a cruz com a corda. E a cruz caía dentro daquele buraco para poder ficar fixa ali. Eles colocam, deita Jesus sobre aquela cruz. E eles vão pegar alguns pregos grandes que tinham que ultrapassar a mão de Jesus e a madeira. E eles pegavam um prego grande. Ele precisava bater com força porque a madeira era dura. E eles batiam como se estivesse pregando um prego nesses bancos, sem pena, sem piedade, sem saber que ali era uma mão. Eles batiam e batiam com toda a força, e nenhuma pena eles tinham. Com toda a raiva, o ódio do coração que eles tinham, eles batiam e eles cravaram a mão de Jesus. Cravaram uma, cravaram a outra, depois pregaram seus pés. Depois disso levantaram a cruz com Jesus lá pregado. E a cruz veio e caiu no buraco. Quando a cruz cai no buraco para poder ficar fixa no chão, o corpo de Jesus tende a ir para frente. Quando o corpo de Jesus tende a ir para frente, parece que as mãos dele quer rasgar, os pés quer rasgar, porque o corpo tende a ir para frente. Mas ele suporta a dor, ele traz o seu corpo novamente para a cruz, fica pregado lá. Aleluia. E daqui então começam a zombar. E a Bíblia diz que começaram a repartir as suas vestimentas entre si, jogando sorte entre si, para ver quem ia ficar com mais alguma parte. E eles começaram a rasgar o manto de Jesus e a jogar sorte entre si e a murmurar de Jesus: se tu é o Cristo, desce dessa árvore. E eles começaram a zombar de Jesus. E sabe o que Jesus fez? Glória a Deus. Aleluia, Deus. Sabe por que Deus, a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer? Porque nenhum de nós suportaríamos tamanha agulha, tamanha terror que aqueles homens, os soldados romanos, puseram em Jesus. Nenhum de nós seríamos capazes a tamanha tortura e uma morte tão atroz como aquela. Quando Jesus está pregado lá, já nos últimos minutos, nos seus últimos momentos de respiração, os soldados estavam ali. O mesmo soldado que cuspiu em Jesus estava ali embaixo. O mesmo que pregou o prego na sua mão sem pena estava ali. O soldado que pregou, pegou lá e fez a cruz e fez a coroa de espinho, estava ali. O mesmo que colocou a coroa de espinho na sua cabeça estava ali embaixo da cruz. E Jesus poderia ter dito: esses homens foram muito perversos comigo, que a vida deles se acabe agora. E eles morriam, caíam ali durinho, morto, ataque cardíaco, pronto. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores, ímpios, inimigos de Deus. Jesus olha para aqueles homens, irmãos, que fizeram tamanha atrocidade com ele, e ele vai fazer uma oração na cruz. E que oração linda é aquela! E essa oração marca o capítulo 3 e versículo 16 de João: porque Deus amou o mundo. Aí Jesus vai dar a prova do amor do Pai. Ele vai olhar para cima e vai dizer: Pai, Pai. Ele vai fazer uma oração e ele vai dizer: Pai, perdoa eles. Isto é que é amor. Isto é que é amor. Perdoa eles. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Dá para você entender que amor é esse? Dá para você compreender que ele morreu por você? Aleluia. Pai, perdoa o que me cuspiu, perdoa o que pregou minha mão, perdoa o que colocou uma coroa na minha cabeça, perdoa o que deu na minha face com caniço. Perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Aleluia. Somente ele poderia morrer naquela cruz. Somente o Filho de Deus poderia morrer naquela cruz. E ele deu a vida por você.
Mas depois de 3 dias Ele ressuscitou e nos deixou uma promessa: que Ele viria, que Ele voltaria para buscar essa igreja que Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ei, Ele disse no capítulo 14: eu vou para meu Pai, mas eu vou preparar lugar e virei outra vez. Aleluia. E vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver estejais vós também. Eu morri na cruz para levar você para os céus. Eu morri na cruz para você estar perto de mim nos céus. Posso convidar a fazer o convite? Prepara um louvor aí. Eu posso orar por tua vida? Pode ficar de pé, pastor. Você podia ficar de pé comigo? Eu queria saber a primeira pessoa nessa noite que entendeu a mensagem do capítulo 3 e versículo 16 de João e quer entregar a sua vida para Jesus. Você que está aqui no nosso meio, que está dentro da sua casa, você ouviu esta palavra e você quer entregar a tua vida a Jesus. Onde está? Vem aqui à frente, a primeira pessoa para Jesus. Enquanto eu convido, você fecha os teus olhos e adora Ele. Oh, aleluia. Vem da face do Senhor. Já agradeceu a Ele por tua salvação? Então levanta a mão para cima e diz: Jesus, obrigado, aleluia, por tão grande salvação. Não dá pra comparar, venha, mas dá pra imaginar, sim. Eu vejo o Senhor pela aleluia, mas quero vê-lo assim como Ele é. Eu quero ver. Vou voar, vou atravessar este véu. Vem, você que não é crente, vem, aceita Jesus. Com Jesus lá no céu. É hoje o dia aceitável, vem. Convida alguém aí, convida alguém. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei. Eu vou. Oh, Maranata. É como um sonho. Não me canso de esperar. Eu sempre imaginei voar contigo, eu sei. Eu vejo o Senhor, mas quero ver assim. Eu vou ver como Ele é, face a face. Eu quero ver. Vou atravessar este véu. Glória a Deus. Andar com Jesus lá no céu. Eu quero ver.
continua baixinho, continua baixinho. Vamos orar junto, vamos. Quem convence é o Espírito, o homem do pecado, da justiça e do juízo. A gente está em guerra. Quando os braços de Moisés se levantavam, o povo vencia. Erga a sua mão aos céus. Pai, em nome de Jesus, que seja quebrado agora toda corrente, todo cadeado. Agora todo espírito contrário saia desta vida em nome de Jesus. Liberte esta vida agora. Espírito de depressão, espírito de insônia, em nome de Jesus. Espírito de dúvida, sai agora em nome de Jesus. Seja liberto agora pelo poder da palavra. Seja liberto agora pelo poder do nome de Jesus. A primeira pessoa a aceitar Jesus, vem aqui à frente agora, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, vem, 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 vem. Enquanto isso, você continua com a mão estendida. Você que entendeu esse grande amor, continua com a mão estendida. Você quer mais de Deus? Você quer mais de Deus? Jesus está voltando e nesses últimos dias Ele vem buscar uma igreja imaculada, que significa sem mancha. Uma igreja cheia do seu Espírito Santo. Uma igreja adornada com os ornamentos espirituais. Uma igreja cheia dos frutos do Espírito Santo. Aleluia, você que é igreja, você que é corpo de Cristo, você tem a liberdade de sentir a presença dEle ao ar livre. Então sinta a presença do noivo ao ar livre, em nome de Jesus. Você pode sentir Ele aí. Você pode sentir Ele aí. Você pode sentir a presença do Espírito Santo de Deus aí. Receba uma porção dos céus agora sobre a tua vida em nome de Jesus. Seja luz. Continue adorando a Ele. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se doença vier, Ele é Deus. Curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, se a porta abrir,
Engrandecido seja o nome do Senhor. Podem sentar alguns momentos e nós passamos agora para o pastor da igreja, o pastor Severino Anísio. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Damos graças a Deus, irmão, por tudo que o Senhor tem nos concedido durante esses dias, e damos graças a Deus por tudo e também por sua presença aqui, todos os irmãos da cidade e como os que estiveram conosco aqui neste cenáculo de despertamento espiritual. Os irmãos que vieram de Veracruz, está também aqui o seu trabalho, adorar a Deus conosco, e os irmãos que vieram com o pastor Paulo Bento, que veio de Jandaíra. Quando eu esqueço, eu chamo a terra da abelha, né? Jandaíra é uma abelha, né? Pastor Paulo Bento, ele foi pastor dessa igreja, e quem sabe, né? E aí agradecemos a todos que vieram com ele, graças a Deus. Nós temos um compromisso aqui no nosso campo de estar com os nossos companheiros nas suas festas. Agora nós vamos ter festa que está no nosso calendário aí, em outubro. Daí para lá vai haver festa, mas no calendário mesmo, né, está o aniversário da igreja, ciclo de oração, que será em outubro. Nós estamos aqui para chegar lá onde estiver nosso companheiro fazendo a sua festa, tá? E nós assumimos um compromisso, né, em todo o nosso campo durante esse ano. Estivemos com o nosso pastor José ali, Jardim de Angico. Pastor José, pastor José Vitorino, no aniversário ali da esposa dele, uma festa muito linda, muito bonita. Estávamos lá, porque é um compromisso nosso. Os obreiros estão nas igrejas, os companheiros estão fazendo a festa de acordo com o que foi feito na nossa reunião. E eu agradeço ao nosso pastor irmão Paulo Bento. Agradecemos ao pastor da Igreja Assembleia de Deus em São Paulo, do Potegi. Eu ainda vou conhecer ele, porque ele me conhece e eu posso até conhecer também, mas eu não vi ele ainda depois de estar aí. Mas breve nós estaremos ali. Agradecer, irmão, diga ao pastor que estamos, graças a Deus, aqui, e na medida do possível nós atenderemos o convite para os trabalhos ali, quando precisar da nossa mocidade, precisar de nós, né? Nós estamos, como também nosso pastor, graças a Deus estaremos lá nas suas festas, em nome de Jesus. E agradeço os irmãos. Nós não perguntamos se tinha irmão de outras igrejas aqui, mas eu acredito que tinha irmão que eu mandei carta para as igrejas, né? Para que os irmãos pudessem também participar desse trabalho, desse tabernáculo, né? E agradeço a sua presença aqui. Nós agradecemos.
E dou graças a Deus por todo o nosso companheiro aqui, que pregou a palavra de Deus, sua família. Deus que abençoe o nosso irmão, que continue assim. Eu fui convidado pelo nosso irmão Gislan. O Gislan é o neto, um dos netos, né? É um dos netos, né? Quando eu cheguei aqui faz 10 anos, eu fazia 10 anos, né? Ele disse um negócio, eu quero imitar o meu avô, não sei. Ele vai ser, imitar a mim vai ficar muito atrasado, né? Ficar muito aquém, imitando a mim vai ficar muito aquém. Continue que ele cresça, né? E agora eu só vou diminuindo, né? Eu estou como tempo de criança, né? Eu estava conversando com um irmão hoje, que eu já estou como criança. Nós temos 2 tempos. O tempo da criança, que abraça, dá um cheiro na criança, e quando o velho, aqueles que gostam da gente, que conhecem, abraça, cheira. O velho também recebe cheiro, né? Quantos cheiros eu recebi hoje, nesse dia do pastor Soliesso, né? O pastor Soliesso me beijou 5 ou 10 vezes, né? Que é tão velho, né? Mas eu ainda vou por aqui. Eu não vou parar assim muito fácil, não. Eu não vou parar muito fácil, não. Eu agradeço a Deus por tudo. Nós temos aqui muita gente, a nossa família, que tem aqui. Se eu fosse juntar, mandar, eu não vou fazer isso. Eu coloco aqui na frente, vocês iam ver quanta gente tem aqui da minha família. Não tem. Aqui tem o filho, ali tem o neto que vem da minha cidade. Aqui atrás tinha 2 tocando, o cantor aqui, são netos, né? Tem muita gente aqui. Sabe por quê? Tem muita gente porque nós tivemos 10 filhos, quer dizer, criamos 10 filhos. Minha mulher está aqui. É uma mulher que é difícil de ver ela, mas quando ela aparece é bonita, feliz, abençoada. Abençoada. Mas coisa que o senhor disse assim, ele disse que ele não disse eu disse, mas sim, pelo que eu vi, ele é apaixonado pela irmã. Eu digo a ela que sou apaixonado por ela, não acredita não. Mas, né? É bom assim, a vida da gente, a gente vai ficando mais velho, vai aprendendo. Ninguém pense, escute bem. Não pense você que quando você casar, na hora que você casa, tá tudo prontinho, tudo uma beleza dali, casou, vai ser só beijo, abraço, aquela coisa. Não, vai pensar isso não. Tem hora que você faz raiva à mulher, tem hora que a mulher faz raiva a você. Se você não souber levar o negócio, dá um desmanteiro no crânio na frente. Muitos casais têm deixado muito cedo, separados, porque não deixa o tempo, não segue o tempo, ele tem que seguir. Porque quando a moça casa ou o rapaz casa, ambos ali, eles são, desculpa a minha expressão, são brutos para esse negócio de casamento. Quando está namorando é uma coisa, mas ainda já tem aqueles que no namoro já começam a brigar. Tem casado de namorado que briga mais do que galo cego. Galo cego briga, né? Mas briga. Tem casal que briga, mas briga antes de casar. Quando casa aí não dá certo. Desmantela o negócio. Mas com paciência vai indo e vai ajeitando, e vai ali, um perdoa o outro, um de cima do outro. Ah, meu Deus, se minha mulher fosse me punir pelo que eu não digo pelo que eu sou, porque pelo que eu sou ainda tudo bem, mas pelo que eu era, pelo que eu fui nos anos passados. Nós estamos com
55 anos de casado, né? Criamos 10 filhos. Pensa aí, criar menino. Tem pai que não sabe balançar a rede do menino. Hoje não se mais. Quase se usa mais rede. Agora o negócio do andajá e aquele negócio aí fica empurrando. E agora tem uma filha minha empurrando o menino ali, para lá e para cá. Não sei o que é. Né? Aquele negócio. Mas no meu tempo era 10 filhos. Eu sempre, ela está aí. Eu não gosto de dizer as coisas para ela ouvir, não. Mas é bom que ela escuta. Muitas vezes, não quero dizer que todo o tempo eu fui assim, mas eu sei balançar menino até pegar no sono melhor do que ela. Melhor do que ela. Eu balançava até eu pegar no sono, mas também eu balançava o menino até pegar no sono. Eu tinha um menino que hoje é um homem, que ele para dormir dava trabalho. Não tinha mãe que aguentasse não. Você deitava ele vai com o Paulo não se deita. Paulo se deita é um bonequinho feito com um pouquinho de chumbo assim. Você bate deitado, ele se senta. Joga, ele fica sentado, nunca se deita. Eu tenho um menino que ele era como o Paulo não se deita. Ele deitava ele na rede, balançava, ele sentava. Balançava, ele sentava. Deitava, ele sentava. Aí sabe o que eu fazia? Eu pegava uma perna dele para cima e balançava, ele não tinha como se deitar, se levantar. E balançava até embebedar ele e pegar no sono. Eu vi que nós criamos 10, né? 10, 2 homens. Esse aqui é o cacique. Não foi você não. Não foi esse aqui não. Mas família é assim. Se não tiver jeito, irmão, tem que cuidar, tem que ajudar a mulher. Ajuda a mulher, mas a mulher também não pode dar tudo para o homem fazer. Tem mulher que não sabe conduzir o homem. E tem um que não sabe conduzir a mulher. Aí só dá briga, só dá desmantelo. Tem que não saber ajeitar o outro. Se não puder dizer nada, fique calada. Fique calada. Se não puder ficar calado. E vá até mais tarde, vai, com o tempo, você vai tudo dando certo, né? Vai dar o polimento, vai dar. Daqui a pouco. Mas que casal unido, olha assim para mim e para minha mulher sentada, eu gosto de sentar dela, aí eu estou sentado dela, quem sabe quem passa mais cima esse casal muito bem unido. Na verdade nós fomos bem unidos até hoje, mas nós quando comecei, eu não falo dela, mas eu era bruto. Bruto é aquela pessoa que, todo casal é assim, quando casa ele é bruto, porque eu não tenho outra palavra para dizer, é bruto. Então faz a mulher e a mulher faz o homem. Quem faz o homem é a mulher, e a mulher que faz o homem, e depois dá certo. E antes de acontecer isso, muitos têm deixado o homem abandonando a mulher abandonando o homem, né? Tem pessoas que casam, se a casa for longe, depois da festa, se for longe, ele for só, se aparta no caminho, não chega nem em casa. É assim, tem casamento. E hoje os casamentos, o camarada quando vai casar, ele já está pensando, se escuta aí, moça, escuta vocês aí. Tem cabra que quando vai casar, ele já vai pensando uma coisa. Se der certo, eu fico com ela. Se não der, eu peço o divórcio. Aí a gente se divorcia, eu caso com outra, ela casa com outra e acabou. Tem cabra que a casa nesse pensamento de se divorciar. Já casa pensando de deixar a mulher. E tem mulher também, são poucas, que já vai pensando, eu vou casar com ele, não der certo, o divórcio, ali o cartório é bem ali, aqui é bem aqui. Desmancha o casamento. Puxa, o que é mais fácil é desmanchar o casamento. Mas não é para desmanchar, tem que ter cuidado, vai, um ajudando o outro, suportando o outro, vai se ajeitando e vai se adaptando o negócio. E lá na frente é tudo unido, tudo uma beleza.
né? Mas tem que passar por isso aí. Tudo que você pegar, você tem que ser assim, tem que ajeitar, tem que dar o polimento, tem que, né? A vida é assim. Que Deus nos abençoe. Eu não pensei em dizer isso, mas eu disse, não sei, tem alguma coisa por aí, né? Tem alguém por aí que está precisando de ter cuidado, porque o casamento pode não dar certo, né? Pode não dar certo o casamento e não vai dizer que Santo Antônio me enganou, né? O negócio de Santo Antônio, né? O povo lá do mundo tem esse negócio, Santo Antônio é o casamenteiro, né? Mas tenha cuidado, meu irmão, minha irmã, jovem. Também não pense em ficar solteiro o tempo todo solteiro. Tem cuidado, tem que casar. E quando casar, tenha filho. Tem casamento, quando você quer casar, casa e não quer ter filho, não. Hoje a moça quer mais casar, quer ter trabalho com menino, quer agora que ser tudo bonitinho, todo o tempo. Não tem coisa mais linda do que uma moça casar e mais tarde ela ter um filho para cuidar dele. Se você não casar mesmo, se não tiver um filho, eu vou lhe dizer uma coisa para você. Se não cuidar e ter filho, você está contrário à Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Entendeu? E outra coisa, mais tarde, você vai precisar de alguém para lhe consolar. E você não tem uma criança para lhe consolar. As mães daqui sabem disso. Quantas vezes você passou por um momento difícil e se consolou com seu menino, botando ele no braço e cantando com ele, cheirando ele, entendendo? Se tornou um consolo para você. Família é assim. A Bíblia diz que os filhos são heranças de Deus. Isso é herança. Você não tem uma herança para Deus? Você não tem um filho, não tem uma herança para Deus? Tem que ter filho. E a Bíblia diz, né, que tem que ter filho, né? Se você não tiver, mais tarde você vai... o pastor, sei não, falou tanto e eu não quis menino. Porque hoje a pessoa tem menino se quiser, né? No meu tempo eu não acreditava nesse negócio, eu digo, tem que ter filho. Eu tenho um cidadão, meu amigo, rico, disse, Virinho, para com o filho. Eu não sei parar não. Deus é quem eu sei lá quem é que vai me servir. Eu dizia, eu não sei qual deles vai me servir. E haja filho. Queríamos 10 filhos. E está aí, tudo certinho. Só os netos que tem aqui, se eu mostrar os netos que nós temos aqui, tem um bocado de neto aqui. Deus tem filho, neto, crente, trabalhando para Jesus. Muitos filhos nós temos. 10 filhos. Temos 4 mulheres e 6 homens. Graças a Deus. E sabe uma coisa? Quando nós só tínhamos um filho, era difícil. Com 2 não mudou nada. Com 3 não mudou nada. Com 10 filhos, a casa se encheu de filhos e encheu de pão. Eu, quando com 10 filhos, eu já tinha pão para dar a todo mundo que chegasse. E hoje, na nossa casa, a bandeja de pão fica na mesa o dia todo. O neto está lá, vai dar como um pão. A minha mulher, nós só temos 2 meninos dentro de casa. Minha mulher vai comprar o pão de manhã, daqui a pouco lá vem ela com 3 pacotes de pão. E haja pão. Tem pão, porque Deus deu pão, né? Para justamente descontar os dias que um filho dizia, eu quero 2 pão. O tio menino só queria 2, mas só dava um para cada um. Eu virava as costas para ele, pegava o pão, cortava em 2 pedaços e dava os 2, ele pensava que era 2 pães. Agora é pão aí, haja pão, é pão, haja pão, muito pão. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Seja feliz com o seu casamento. Amém, Jesus. Se você não casou ainda, tem que casar, não fique triste. Ore para Deus lhe dar um rapaz. Ore para Deus lhe dar uma moça. Não pede qualquer coisa, não.
Não, ore que Deus vai dar uma moça para você casar. Ore que Deus vai dar um rapaz para você casar. Viu? Porque você é crente. Quando eu casei, eu não era crente, Deus me deu sem eu pedir, porque eu não sabia. Depois ele disse a mim que foi ele que me deu. Jesus disse a mim que me deu ela. Foi Jesus que me deu. Ele disse um dia a mim: não se preocupe com a companheira que eu lhe dei. E nós casamos, está um plano de ser crente ainda. Porque Deus sabe o nosso caminho. Então você quer casar, peça a Deus que Ele dá um casamento. Eu não vou contar a história de casamento aqui, eu tenho coisa linda durante esse tempo que eu venho vivendo na casa do Senhor. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Sabe o que eu estou demorando? Sabe o que é que eu estou demorando? Vocês não sabem. Vocês não sabem. É porque cenáculo de despertamento espiritual só daqui a 12 meses. Daqui a um ano. Eu só daqui a um ano, certo? E a festa aqui agora só em outubro. Vai haver outras festas, mas festas assim só em outubro. E a gente, para se despedir, dá trabalho, né? Para despedir, dá trabalho. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Companheiros aqui, auxiliar, Guiar, todos os companheiros aqui que trabalharam, que cuidaram, que ajudaram, que fizeram tudo. Que aqui nós temos homens e mulheres que Deus tem nos dado, temos mocidade, temos homens, temos mulheres, pessoas que Deus nos deu para trabalhar. Custou oração, custou muita oração, mas Deus deu. Entendendo? Deus está dando. Eu fiquei aqui quase sem ninguém, Eu consagrei 2 diáconos aqui, esse cidadão que hoje é obreiro ali, e o nosso irmão Miranda. Um foi para ali, irmão Miranda, ali é daqui, né? De Ndururé, e nós ficamos aqui sem ninguém. Mas Deus tem nos dado aqui muita gente, muito homem, auxiliares. Nós temos muitos auxiliares e Deus vai nos dar mais. Mulheres para trabalhar, Deus tem nos dado. Tem sido uma bênção muito grande. Eu continuo dizendo para os irmãos que sabem, para os que não sabem, Bento Fernandes é a terra que mana leite e mel. Essa cidade que você não vê nada bonito nela, né? Cheia de muito salito, aí tudo se quebra de 3 vezes, vai ter que ajeitar tudo de novo. Mas para mim é a terra que mana leite e mel. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pegue na mão do seu irmão, diga ele. Sim, tem uma cantina. Quando se diz cantina, é negócio de comer, né? É ali, aqui atrás, viu? É a cantina. Mocidade. Maravilhoso Deus. Eterno Pai e Senhor do céu e da terra. No teu santo e maravilhoso nome, Senhor, nós agradecemos por a mensagem, ou por todas as mensagens durante este trabalho, e por esta mensagem, Senhor, sobre o teu amor, meu Deus, aleluia, que é uma coisa tão grande, que o homem não pode expressar, ó Deus, este grande amor. Tu tens nos amado de uma maneira muito grande. Aleluia, Deus bendito e santo. Eu agradeço por todos esses irmãos que se encontram aqui conosco e outros que puderam chegar a este trabalho. Eu agradeço, Senhor, e peço uma bênção para cada casal, para cada família, para as crianças, juventude, para toda a igreja, para todos nossos irmãos. Senhor, dá uma bênção maravilhosa Senhor, a cada um dos teus servos, se é das bênçãos espirituais, das bênçãos materiais, bênçãos de saúde. Desperta, Deus, aleluia, a cada um de nós para te servir
com alegria, Senhor, com prazer, aleluia, exaltando, glorificando o teu santo e poderoso nome, ó Deus. Deus abençoa todos os nossos irmãos, todos que vieram, todos que estão e logo mais estarão voltando. O nosso irmão Carlos, meu Deus, com este, meu Deus, essa estrutura, esse som maravilhoso, quando nós abençoamos o teu servo com muita saúde, aleluia, dando condição ao teu servo para ele continuar esta marcha gloriosa com esse prazer que ele tem. Deus continua abençoando a todos os teus servos, enche todos de alegria, enche todos de gozo, enche de prazer, ó Deus, aleluia, que cada um, Senhor, cada dia, aleluia, esteja mais disposto a te servir, a te adorar, Senhor, na beleza da tua santidade. Ora, aleluia, Deus eterno, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos, desde agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Esse cenáculo só daqui a um ano, viu? Aleluia. Deus que abençoe, mas também passa ligeiro demais. Deus que abençoe a todos vocês. É uma maravilha.